Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha. E o mês de novembro, ele é um mês muito importante no combate à violência de gênero, principalmente a violência como um todo, né? O programa Lei Maria da Penha ele não é especificamente para a violência doméstica, mas ela fala também da violência de gênero contra todas as mulheres. E essa data ela é muito simbólica. O dia 25 de novembro, ele dá início aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente adotou, para início desse grande movimento de ativismo em prol, do combate à violência contra a mulher, o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Mas por quê? Vocês podem estar se perguntando. Porque a população negra e parda do Brasil, ela representa a grande maioria. E as mulheres negras, além de sofrerem a violência doméstica, a violência de gênero, elas também sofrem com o racismo. Mas o programa de hoje, ele é especificamente para falar sobre o dia 25 de novembro. 25 de novembro de 1960. É uma data muito simbólica no combate à violência contra as mulheres. E você provavelmente está se perguntando por quê. Você já ouviu falar das Irmãs Mirabal? Ou, como elas são conhecidas na República Dominicana, as Irmãs Mariposa ou Borboletas? Elas foram 3 irmãs que lutaram pelo fim da violência contra as mulheres e contra todo o seu povo da República Dominicana. Porque quando elas eram bem jovens, instalou-se uma ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana. O pai das irmãs eram 4 irmãs: Pátria, Minerva, Maria Teresa e Dedé Mirabal. A Dedé foi a única sobrevivente das irmãs e a única que não fez faculdade. As outras irmãs, a Pátria, a Minerva e a Maria Teresa, foram assassinadas pela ditadura de Rafael Trujillo, porque elas lutaram veementemente pela liberdade do seu país e sofreram todas as consequências e violações que vocês podem imaginar. Então hoje o programa é para contar um pouquinho da história dessas meninas, dessas mulheres que lutaram, que deram o seu sangue, que deram as suas vidas pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de nós, mulheres, em 1960. Então, para contextualizar, a gente vai contar um pouquinho da história do início da ditadura. Assim que ela se instituiu, foram 31 anos de ditadura de Rafael Trujillo, que teve fim em 1960, logo após a morte das irmãs. Mas assim que ela foi instituída, ele determinou que todas as famílias, toda a nação da República Dominicana adorasse ele como um deus e tivesse uma foto dele na sua sala principal, para que ele fosse realmente adorado. Ele não tolerava nenhum tipo de oposição ao seu poder, ao seu governo. Ele literalmente tomava tudo que ele queria e bem entendia. As pessoas viviam subjugadas, com medo, debaixo da bota dele mesmo. E as forças de segurança, a polícia dele eram truculentas, eram assassinas e respondiam a todos os demandos de Rafael. O pai das Irmãs Mirabal, ele era um fazendeiro, classe média alta, assim, a gente pode até considerar que ele fazia parte da elite, a elite burguesa da República Dominicana. Então ele tinha certa influência e tinha dinheiro para dar uma boa vida às suas 4 filhas. E ele não aceitava, ele não tolerava o que estava acontecendo no seu país. Então ele não se opôs veementemente, publicamente, mas ele também não puxava a sardinha para o lado do Rafael.
Tanto que ele não aceitou colocar a imagem do ditador na sua sala, para que ele fosse adorado como um deus, né, de acordo com a cabeça doida de Rafael Trujillo. E isso bastou para que a família do patriarca Mirabal fosse sinalizada como um dissidente, como um traidor. Então, tudo que ele falava, todos os movimentos, todas as ações daquela família estavam sendo monitoradas pela polícia secreta de Rafael Trujillo. Um belo dia, né, ele não fez ele não acatou determinada ordem do Rafael Trujillo. E ele foi preso, se tornou um preso político. E essas prisões, elas acabavam acontecendo rotineiramente. Só que o pai das irmãs Mirabal, ele tinha ainda uma certa influência política, por conta dele ser classe média alta, então ele acabava sendo libertado. Mas vira e mexe, ele parava na prisão. Um belo dia, ele resolveu dar uma festa. O ditador deu uma festa e convidou para essa festa todos os grandes produtores rurais, todos os grandes empresários, ou seja, todas as pessoas que detinham o capital de giro da República Dominicana. Ele queria trazer esse povo para o lado dele. E uma dessas pessoas foi o patriarca da família Mirabal. Ele foi com a sua família inteira. Chegando nessa festa, a Minerva, uma das filhas, né, Pátria, Minerva e Maria Teresa. Uma das filhas, a Minerva, ela tinha 23 anos, isso em 1949. Ela tinha 23 anos. Ela tinha acabado de ingressar na faculdade de Direito. E ela era bem politizada, ela era bem articulada, ela sabia exatamente o que ela queria e ela não aceitava, né, as coisas que estavam acontecendo no seu país com o seu povo. Por isso ela decidiu fazer a faculdade de Direito. E quando a família chegou nessa festa, o Rafael, que já beirava seus 50 anos por aí, 50, quase 60 anos, que ele olhou para Minerva e ele, detalhe, gente, ele já era casado, tá? Isso é um detalhe muito importante. Ele se encantou pela Minerva e ele foi diretamente nela e assediou essa menina, essa jovem, descaradamente. E ela o tempo todo tentando se desvencilhar dele, né? Mas ele era muito incisivo, ele era muito insistente e ele ficou ali o tempo inteiro em cima da Minerva. E ela só recusando, até um ponto que ele se excedeu, né? Ele provavelmente falou algo indecoroso demais até para a época e ela se sentiu demasiadamente incomodada com aquela situação, porque ele realmente considerava que, por ser o presidente do país, presidente ditador, ela tinha que se sentir agradecida por ele ter percebido ela, por ele ter se encantado com ela, por ele ter sentido atração sexual por ela. Quem ela pensava que era para rechaçar o presidente do seu próprio país? Ela tinha que aceitar. E ela virou para o pai dela e falou que ela queria ir embora, que ela não estava suportando mais tanto assédio. E eles foram embora. No dia seguinte, o pai dela foi preso novamente. E passou um certo período na prisão por conta disso. Retaliação pelo simples fato dela não ter aceitado o assédio do presidente da República Dominicana, o grande ditador, um dos grandes ditadores, um dos mais sádicos ditadores, né, da nossa América Latina. Enfim. Aí, o pai foi solto e a Minerva continuava na faculdade, mas o pai dela ficou com muito medo dela ser perseguida, dela sofrer algum tipo
de retaliação por parte do governo, porque enquanto estava só ele sofrendo, tá tranquilo. Mas ele começou a sentir medo de que essa oposição velada que ele fazia e que ele estava percebendo que as filhas, a Pátria, a Minerva e a Maria Teresa, elas estavam indo pelo mesmo caminho, só que elas estavam se envolvendo demais nessas questões políticas. E ele começou a temer pela vida das próprias filhas. Mas não deu muito certo, porque a Minerva terminou a faculdade. Ela terminou a faculdade e ela foi a primeira mulher a se formar com louvor, em primeiro lugar, na Faculdade de Direito da República Dominicana. Daqui a pouco eu volto com a história delas. Já, já. Eu falei que a gente voltava rapidinho, né? Então, continuando. Minerva foi a primeira mulher a se formar em Direito na República Dominicana. E ela se formou com louvor, gente. Ela foi a primeira da turma dela. E a primeira mulher. Vocês imaginem, 1950, início de 1950, na América Latina, a primeira mulher a se formar em primeiro lugar numa faculdade de Direito, com todas as honras e méritos que ela fazia jus. Ela estudou muito, muito mesmo. Só que essa história não tem um final feliz. Quando ela foi pegar o diploma dela, ela ficou sabendo que todas as honras, todos os méritos e só de falar eu me arrepio, só de lembrar, teriam sido retirados dela. Ela não recebeu o diploma dela. Ela ficou proibida de exercer a profissão de advogada, simplesmente por um decreto presidencial. Um decreto que nem foi publicado, tá, gente? Foi só de boca. Ele simplesmente determinou a faculdade, Universidade, tem escrito aqui, Universidade de Santo Domingo. Ele simplesmente determinou ao reitor que tirasse o diploma de Minerva Mirabal e todas as honras, e que sequer consignasse nas atas desta faculdade que ela teria se formado em primeiro lugar. Então ela ficou proibida de expor o seu diploma, porque ela sequer pegou o diploma, e de exercer a profissão de advogada. Ela não poderia advogar, porque simplesmente o presidente da nação dela, da pátria dela, tinha proibido, porque ela não aceitou o assédio sexual dele. Isso é um absurdo. E a gente está falando de 1950. O quê? 70 anos atrás? 60 anos atrás? É recente. A gente não está falando do século passado. A gente está falando de agora, 1950. Isso é um absurdo. Porque ela decidiu não aceitar as cantadas de um homem que ela considerava nojento, imoral, assassino. E ele simplesmente decidiu a vida dela por conta de uma rejeição. Mas tem uma frase dela que é assim: é uma alegria fazer o que pudermos pelo nosso país, que tantas angústias sofre. É triste ficar de braços cruzados. Vocês acham que ela ficou de braços cruzados? Não. Nem a Minerva, nem a Pátria e nem a Maria. Elas não ficaram. A Minerva não poderia advogar legalmente, mas isso não a impediu de exercer a sua profissão ajudando outras pessoas que estavam sendo perseguidas pela ditadura de Rafael Trujillo. E por conta disso, ela e as suas irmãs acabaram presas várias vezes, tiveram os seus bens
apropriados diversas vezes. E ela sofreu vários assédios morais, sexuais. Elas foram violentadas várias vezes. Elas foram torturadas várias vezes. Mas isso nunca as impediu de continuar lutando pelos direitos das mulheres e da sua nação como um todo, do seu povo como um todo. A Maria Teresa era a mais nova das 4 irmãs. E ela também, né, foi influenciada pelas ideias, né, de libertação, pelas ideias de igualdade, pelas ideias de fim da ditadura. Né? Elas não toleravam esses tipos de violações dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, não toleravam. Lembrando que, em 1950, a ONU já havia assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Já havia sido assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E isso estava acontecendo aqui, na América Latina, na República Dominicana. Como pode isso? Será que a ONU não percebeu todas essas violações que estavam acontecendo nessa ilha pequenininha? Ninguém prestava atenção nas coisas que estavam acontecendo ali? Assassinatos, prisões ilegais, estupros. Lembrando que o estupro, ele é considerado como uma arma de guerra. Estuprar uma mulher não é só violar o seu corpo, é violar a sua alma, é violar a sua mente, é violar o seu ideal. Porque você vai perpetuar essa violência na cabeça dessa mulher enquanto ela existir. E aí, elas criaram um grupo de dissidentes que se opunham, opositores, ao governo de Rafael Trujillo. E elas nominaram esse grupo de Movimento Revolucionário 14 de junho. E por que 14 de junho? Essa data foi escolhida pelas irmãs Mirabal por conta de um grupo de jovens que faziam parte dos opositores à ditadura de Rafael, que eles foram presos, torturados e mortos, executados no dia 14 de junho de 1959. E todos eles eram amigos das irmãs Mirabal. Então, como uma forma de homenagear esses opositores, essa resistência à ditadura inominável de Rafael Trujillo, elas fundaram esse grupo, né, Movimento Revolucionário 14 de junho. E eles se reuniam na casa delas. A essa altura, as 4 irmãs já estavam casadas. O pai delas já havia morrido em decorrência das inúmeras prisões e torturas que ele sofreu na cadeia. E a irmã delas, a Dedé, ela acabou assumindo, né, os negócios do pai, enquanto as outras 3 irmãs continuavam, né, nesse movimento de oposição ao governo de Rafael. Ela não fez parte dessa resistência porque o marido dela tinha medo e ele pediu para ela não se envolver. Ele pediu, pelo amor de Deus, não se envolva com isso, senão você vai acabar sendo presa, torturada, violentada, e isso vai fazer muito mal para a nossa família. Mas ela já via o que acontecia com as irmãs. Ela sabia. Agora imaginem vocês, ela ficar entre a cruz e a espada. Ou eu fico do lado das minhas irmãs, ou eu fico do lado da minha família. Elas também são minha família. Imagina a cabeça dessa jovem, né? Dessa jovem mulher. Mas, enfim, os maridos, tanto da Minerva, da Pátria e da Maria Teresa, eles se juntaram à causa. Os filhos delas também se juntaram à causa.
Então, eles faziam parte das reuniões do movimento revolucionário. Os filhos panfletavam nas ruas, pedindo a queda da ditadura do Rafael. E, por conta disso, eles acabaram presos também. Eles também foram condenados à prisão e ficaram presos por muito tempo, né? Tanto os 3 maridos e os filhos de algumas delas, né, das irmãs, eles foram presos. E aí elas iam visitá-los na cadeia. E toda vez que elas iam visitar os seus maridos, elas passavam por todo tipo de constrangimento. Elas eram violentadas durante a revista, né? E, assim, elas não desistiram. Elas não desistiram, elas iam visitar os maridos e os filhos e elas continuaram na luta, isso em 1959. No próximo bloco, a gente entra com um desfecho dessa história triste, porém necessária para se falar sobre a luta pelo combate contra a violência das mulheres. Bom, estamos de volta com essa história. Ao mesmo tempo que ela é incrível, ela é muito triste, né? Porque retrata o que hoje ainda muitas mulheres passam. Muitas mulheres que lutam pelos direitos das mulheres são tratadas de forma vil. E aí a gente olhando para o passado, vê o quanto essas mulheres sofreram. Quando elas fundaram o Movimento Revolucionário 14 de Junho, foi na casa da Pátria que eles se reuniram. E essa reunião, esse grupo, poucas semanas depois de ser fundado, ele foi denunciado, ele foi descoberto, e a polícia do Rafael chegou na casa da Pátria e chegou botando fogo. Não queria saber quem estava lá dentro, sabe? Violações de direitos fundamentais, né, de direitos humanos. O que direitos humanos? Para Rafael, ele nem sabia o que isso significava. Ele botou fogo na casa com todo mundo dentro. A sorte é que as pessoas conseguiram sair. Só que a Pátria perdeu a casa. O marido e os filhos dela foram presos nessa época, né? E aí, em 1960, mais precisamente, isso aconteceu em 1959, um ano se passou praticamente, e no dia 25 de novembro, depois de muitas idas e vindas, elas iam sempre, toda visita, elas iam no presídio visitar os seus maridos e os seus filhos. Nesse dia 25 de novembro, as 3 estavam no carro junto com o motorista, um jipe, porque a prisão ficava bem afastada do centro urbano. E aí eu pergunto para vocês, por que isso? Por que a prisão ficava bem afastada? E aí eu levo outra indagação para vocês. Por que os campos de concentração da Alemanha nazista ficavam num local bem afastado dos centros urbanos? Para que as pessoas da cidade não ouvissem os gritos das pessoas que estavam sendo torturadas dentro daquela prisão. Para que eles não sentissem o cheiro de carne podre ou carne queimando que acontecia dentro daquele presídio ou dos campos de concentração. A ideia é a mesma. Ditadores agem assim, desta forma. Esse é o modus operandi de todos os ditadores. De todas as pessoas que violam os direitos e garantias fundamentais. Então, essa prisão ela ficava bem afastada e levava bastante tempo. A estrada era horrível, por isso tinha que ser de jipe, né? Porque tinha buraco, tinha lama, era ladeira, enfim, era um caos
para chegar nesse presídio. E no meio do caminho, antes delas chegarem, na visita anterior, os maridos se reuniram com as 3 irmãs e falaram assim: a gente não quer mais que vocês venham nos visitar. A gente não quer mais. Mas por quê? Porque a gente ouviu, em conversas aqui com os guardas, que o Rafael está tramando matar vocês. E elas falaram, elas foram unânimes: não importa. A gente fez uma promessa de sempre vir visitar vocês, porque vocês foram presos, porque vocês nos apoiaram. E a gente não vai faltar com a nossa palavra. Dignidade é tudo. E nesse dia, 25 de novembro, elas estavam indo, destino a essa penitenciária, esse presídio, para encontrar com seus maridos, mas no meio do caminho elas foram interceptadas por um carro da polícia, do governo de Rafael Trujillo. E elas foram retiradas à força do jipe, o motorista também, e eram 4 policiais, mais o motorista. No caso, eram 5 homens. Cada homem pegou uma irmã e tomaram destino desconhecido, e o 4º homem pegou o motorista e também tomou destino desconhecido para dentro de um matagal que ficava por ali. E quando eles adentraram bem para esse matagal, eles bateram muito, muito nelas, com ripas de madeira, né? Cacetetes enormes. Bateram muito nelas, bateram muito no motorista. Estrangularam as 3 irmãs, asfixiaram as 3 irmãs, depois de terem batido muito nelas. Asfixiaram o motorista. E quando os 4 estavam mortos, né, pela asfixia mecânica provocada pelos policiais da ditadura de Rafael Trujillo, eles pegaram os corpos, colocaram dentro do jipe que eles vieram, dirigiram esse jipe até o ponto mais alto da colina, onde ficava a penitenciária, e despencaram esse jipe, ribanceira abaixo, para simular que eles teriam perdido direção e sofrido um acidente. E os 4 corpos foram encontrados no dia seguinte. Mas todo mundo sabia que eles não tinham sofrido acidente. As lesões e a asfixia, né, o estrangulamento, era muito claro. Então não teve como mais esconder mais esse crime de Rafael Trujillo. A morte delas causou um levante populacional na República Dominicana que 6 meses depois da morte delas, a ditadura de Rafael Trujillo caiu. E ele foi assassinado pelo povo. E aí, em 1960, a ONU já sabia, oh meu Deus, ONU, até que enfim, né? Ela já sabia que essas violações estavam acontecendo na República Dominicana e mandou observadores. Preste atenção, vamos lá, ó. Vai ver o que está acontecendo lá e reporta pra gente. Qualquer coisa a gente entra com uma ação. Demorou, né, ONU? Precisou as irmãs Mirabal serem assassinadas por uma ditadura nojenta, aviltante. E aí, elas causaram, né, esse levante populacional, porque elas eram muito conhecidas, as mariposas, né? Elas eram bem ativas nessa questão do combate, né? E principalmente
no combate à violência contra as minorias, contra os opositores do governo. Porém, 17 de dezembro de 1999, ou seja, 39 anos após o assassinato das irmãs, quase 40 anos depois, é que a ONU decidiu considerar o 25 de novembro como Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em 1960, ela já sabia que isso acontecia, mas foi preciso quase 40 anos para que essa data ficasse firmada a ferro no mundo inteiro, como mais um dia em que mulheres sofreram uma violência de morte em decorrência de terem a própria voz, de lutarem pelos seus próprios direitos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias das Irmãs Birabaú. Bom, estamos de volta e agora, para a gente finalizar esse programa, né, os 16 dias de ativismo, ele inicia no mundo, ele inicia com o dia 25 de novembro, em decorrência do assassinato das irmãs Mariposa, né, das Irmãs Birabaú. No Brasil, ele se inicia com o dia 20 de novembro, como eu falei no início. Então, no Brasil, somente no Brasil, são 21 dias de ativismo, onde ele começa no dia 20 de novembro. Aí, no mundo, 5 dias depois, o mundo inteiro dá início aos dias, né, ao ativismo. E aí, dentro desses 21 ou 16 dias, né, de ativismo, a gente tem essa data importante, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, 25 de novembro, que é o Dia, né, Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher em decorrência do assassinato das Irmãs Birabaú. Aí a gente entra em dezembro. O dia 6 de dezembro é considerado o dia do laço branco. O que é o laço branco? E eu falo para vocês, essas datas simbólicas, emblemáticas, elas não servem apenas para que a gente discuta ou faça grandes movimentos pelo fim da violência contra a mulher somente nesses dias. É igual o Outubro Rosa, né, do câncer de mama. Você só vai lembrar do câncer de mama em outubro? Não, você tem que fazer a prevenção todos os outros meses, todos os outros dias do ano. E a violência contra a mulher? A violência contra as grandes minorias, ela tem que ser tratada todos os dias. Porque todo dia morre uma mulher, todo dia uma criança é violentada, uma criança é traficada, uma criança é assassinada, uma mulher é estuprada. Gente, a gente não pode tratar de violência contra a mulher somente em novembro. E aí, voltando às Irmãs Birabaú, 25 de novembro, 1960. E aí a gente vai para o dia 6 de dezembro, o dia do laço branco, 1980 e alguma coisa. Se eu não me engano, 86, mas mais para frente, quando estiver chegando perto dessa data, a gente vai falar especificamente sobre esse assunto. Né? É o dia da mobilização internacional dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Opa, mas que data é essa, gente? Os homens lutando? Sim, porque é uma responsabilidade minha, mas também é uma responsabilidade sua, porque você é filho de uma mulher, você é casado com uma mulher, você tem irmãs, você tem sobrinhas, você tem filhas, você tem amigas de trabalho, você é cercado por mulheres que estão sendo constantemente violentadas. Seja um assédio sexual, seja um assédio moral, seja uma violência institucional, uma violência obstétrica, uma violência psicológica, física, patrimonial, sexual ou moral. A cada segundo no mundo, uma mulher sofre algum tipo de violência. Todas nós
assim que nascemos até o dia em que morremos, vamos sofrer algum tipo de violência. Por isso, o dia 6 de dezembro, ele é considerado, né, como o Dia Internacional da Mobilização Masculina. Mas por quê? O que acarretou essa data? Essa data surgiu em 1980 e pouquinho, início dos anos 90, porque no Canadá existia uma faculdade, existe até hoje, que aceitou pela primeira vez mulheres na cadeira, ou seja, na disciplina de engenharia. Mulheres queriam ser engenheiras. Qual o problema disso? Para um homem foi um problema. Um homem. Ele não aceitou. E ele nem era aluno da faculdade. Ele era ex-aluno. Ele não tinha terminado os seus estudos. Mas ele não queria mulher na faculdade de engenharia do Canadá. Então ele, no auge da sua loucura, no auge da sua misoginia, do seu preconceito, do seu machismo, ele encheu uma bolsa de armas e partiu para a faculdade. Numa bela manhã de aula, dia de semana. E ele entrou num auditório que estava tendo uma aula mista, né, de engenharia. Já sacou logo uma arma longa, e aí eu não sei informar vocês se era um fuzil ou se era um calibre 12, eu não me recordo direito. Quando a gente chegar mais perto dessa data, eu vou trazer nome dele, tudo mais especificamente. Armado com essa arma, ele determinou a separação. Mulheres para um lado, homens para o outro. No começo, eles ficaram meio receosos, assim, pô, qual é desse cara? Tá maluco? Eu não vou sair daqui não. E aí ele começou a atirar. E foi aquele barata voa. Todo mundo correndo. E ele permitiu que somente os homens saíssem da sala. Todos os homens saíram. 14 mulheres ficaram. E ele executou as 14 mulheres dentro da sala de aula. Depois ele saiu, atirou em mais, se eu não me engano, 10 mulheres, que essas não vieram a óbito. Feriu mais uns 4 ou 5 homens que tentaram interromper essa ação nefasta dele. E, por fim, ele cometeu suicídio. E ele deixou uma carta, eu vou trazer essa carta aqui para vocês, onde ele dizia que ele odiava as mulheres. Que aqui não era lugar. No caso, ali na faculdade, no Canadá, no mundo, não era lugar para elas. E esse dia, ele simboliza, né, não vou falar omissão, porque uma pessoa que não está acostumada, né, que, enfim, com tanta violência, quando se depara com um louco armado, com várias armas, assim, realmente, você não sabe precisar qual vai ser a reação dessa pessoa, né? Mas os homens ficaram muito, os estudantes, né, ficaram muito consternados porque eles não tiveram reação e eles só pensaram em fugir e em se salvar. E isso é totalmente compreensível diante daquela situação. Mas eles ficaram muito, muito, muito abalados psicologicamente pelas 14 colegas de turma que foram assassinadas e pelas outras 10, 12, 14 pessoas que ficaram feridas por esse ato absurdo de um homem misógino e preconceituoso. E aí, os 21 dias, né, de ativismo, ele se encerra com o dia 10 de dezembro, que é o dia da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a ONU, né, somente em 1999, quase 40 anos depois do assassinato das irmãs Mirabal, ela determinou que essa data fosse o início, né, do ativismo contra a violência de gênero. E aí eu pergunto para vocês, tem dado certo? Os números têm reduzido? Não.
por isso que eu tomo para mim as palavras da Minerva. E eu vou até repetir aqui para vocês. É uma alegria fazer o que pudermos pelo nosso país. E aí eu acrescento, pelo nosso povo, pelas nossas mulheres, pelas nossas crianças, que tanta angústia sofrem. É triste ficar de braços cruzados. Eu não fico de braços cruzados. Não tem como ficarmos de braços cruzados. Todo dia uma mulher é violentada da pior maneira possível. Então eu finalizo aqui esse programa dizendo que não se cale. Se você está sofrendo uma violência, denuncie. Os telefones estão aí para vocês. Se você é testemunha de uma violência, se você sabe que uma mulher ou uma criança está sofrendo algum tipo de violência, não se cale. Denuncie. Porque juntas, assim como as irmãs borboleta, somos muito mais fortes. Obrigada.